Esdras, capítulo 8. Nós vamos meditar no capítulo todo. Vamos ler os 14 primeiros versos, que é uma lista. Mas, pastor, tem que ler lista. É interessante, né? Deus as colocou na Bíblia. E certamente há uma motivação e uma intenção em que elas aí estejam. Então nós precisamos aprender com elas, lê-las e aprender com elas. Esdras, capítulo 8. Nós vamos ler os 14 primeiros versos, mas nós vamos meditar no capítulo todo. À medida que meditarmos, vamos ler o restante dos versículos. Diz assim a palavra de Deus: são esses os cabeças de famílias com suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, da Escritura. Esse trecho, Deus, que lemos da Palavra tão distante de nós, talvez tão árido numa primeira leitura, Pai, é a Tua Palavra. E nós pedimos a Deus que pela luz do Teu Espírito Santo nos faças ver a importância dessa lista que encontra-se na Escritura. E que isso, ó Deus, nos ensine a respeito da Tua verdade, da Tua soberania, da Tua providência. E sirva a nós como motivo de ânimo para continuarmos na nossa caminhada cristã, Deus. Guarda-nos diante do Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos agora caminhando de fato com Esdras, que apareceu na história do livro que leva o seu nome no capítulo 7, no último capítulo que nós estudamos. Nós vimos que essa é uma segunda leva de gente que sai do cativeiro na Babilônia e vem para Jerusalém. Então aqui tem uma possível ilustração, uma possível rota, e muitas dessas coisas que são, obviamente, reconstruções imaginativas. Nós não temos exatidão desses caminhos. São rotas antigas, seriam os caminhos naturais, né, nessas estradas que eles provavelmente seguiriam. E alguns deles nós temos as cidades em que pararam, então a gente tem uma ideia melhor por onde eles caminharam. No capítulo 2 vimos uma lista, como essa aqui do começo. Foi o hall de membros. Foram as pessoas que foram
da Babilônia, de volta para Jerusalém, cumprindo a palavra de Deus em obediência. E nós vimos que isso é o rol de membros. E nós vimos que esses homens de milhares de anos atrás estão aqui anotados para que nós possamos ver quem eram e entender como Deus liderou-os e como Deus tocou e como Deus moveu corações. Esse rol de membros, não é? Ele existe aqui na Igreja da Barra Funda. Nós temos há 3 anos aqui a nossa história, não é? Eu tenho a lista dos primeiros 11. Quem ficou e quem não ficou. Depois os outros que Deus foi agregando. Hoje nós somos 40. E esses nomes estão aqui, arrolados. E eles vão crescendo, essa história vai ficar registrada. Mas ela não fica registrada só diante dos homens. Por trás dessas listas existe uma lista mais importante, que é o nome daqueles que, arrolados como membros de uma igreja, na verdade estão já desde a eternidade arrolados no livro da vida. Isso é tremendo. Por meio dessas listas eu conheço irmãos meus que eu vou encontrar lá. Isso é tremendo. E aí então nós vimos várias coisas que aconteceu com a membresia dessa igreja. No capítulo 3 estudamos sobre as lutas que a igreja teve. As lutas no processo, eles voltaram para reconstruir o templo. O foco ali era o templo, porque naquele tempo a presença de Deus era representada pelo templo. Então eles começam a reconstruir, eles recebem não só oposição, mas na verdade eles recebem ódio, porque estão fazendo uma obra de Deus. Então o mundo subitamente odeia, o mundo obviamente odeia, e o mundo persistentemente odeia o povo de Deus. E isso vai continuar, gente. Essa semana nós tivemos lá nos Estados Unidos a aprovação do casamento homossexual. É diferente do que aconteceu aqui no Brasil um tempo atrás. Aqui no Brasil foi aprovada a união civil. Virou direito, está legislado a respeito, e o mundo e a história continua. Isso vai ter consequências na história do nosso país, não tenho a menor dúvida. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos é mais profundo do que aconteceu aqui, num certo sentido. Porque lá foi a aprovação do conceito de mudança, de conceito de família. Isso é mais sério. As consequências serão mais profundas. E aí eu, meus amigos e vários outros colocaram ali, as nossas opiniões nas mídias sociais. A reação é tremenda. Reações de ódio. Vocês são uns imbecis, idiotas, e as palavras vão daí para baixo. E é interessante que a acusação que nós recebemos é uma acusação de ódio. Mas eu não odeio ninguém. Apenas discordo e quero manter a minha opinião e sei ler na história o que vai acontecer. É a dissolução da cultura, dissolução dos valores judaico-cristãos. Mas as pessoas odeiam que os cristãos pensem assim. Então existe coisa de fora, existe oposição de fora, existe ódio às coisas que o povo de Deus pensa. E é nessas horas que a gente vê também que alguns que se dizem parte do povo de Deus se desviam. Se desviam. A gente percebe que não tem consistência, não sabe avaliar o que está acontecendo e vai pelo mesmo caminho. Nos capítulos 5 e 6, nós vimos a respeito da palavra, a obra ficou parada, não é?
mas Deus levanta profetas para ela continuar, por causa daquele ódio e daquela oposição, a obra parou. Mas Deus levanta as pessoas, traz a sua palavra, traz a sua providência e renova o culto. Isso é a mensagem dos capítulos 5 e 6. Domingo passado, capítulo 7, aparece então o nosso personagem Esdras, escriba, segundo a boa mão do Senhor. E ele então agora, 60 anos depois dos últimos episódios, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, existe um intervalo de 60 anos, esse homem se dispõe para voltar. Por quê? Porque isso é uma coisa natural, entre aspas, do que acontece na igreja. Uma igreja, ela tem as suas fases, não é? Ela tem os seus tempos. E é muito difícil, e a gente estuda isso, né, no seminário, a gente estuda isso lá na pós-graduação, esses ciclos de vida da igreja. Alguns estudos dizem o seguinte: depois de 2 anos que uma igreja está plantada, ela precisa de revitalização. Revitalização. Revitalização significa volta aos princípios da Escritura. O grande problema que nós temos hoje em dia, o problema contemporâneo que nós temos hoje em dia, é que as pessoas veem, os pastores veem, os líderes enxergam que a igreja está diminuindo, que ela está estagnada, que ela está paradona, que ela não está crescendo, e aí resolvem revitalizar a igreja. Mas resolvem revitalizar a igreja por meio de quê? Por meio de programas. É a chamada revitalização pragmática. Isso é muito natural, vamos colocar assim, não é? Pastor, nós precisamos de uns programas novos na igreja. E aí nós paramos de focar aquilo que a igreja deve fazer, a maneira como ela deve viver, naquilo que de fato traz vida a ela e revitalização a ela. No nosso programa lá que a gente tem, a gente chama esse programa de revitalização e multiplicação de igrejas. Porque a gente só acredita que a igreja se multiplica se ela tiver o quê? Revitalizada, se ela estiver cheia de vida. E é interessante, sabe por onde a gente começa? Pelo pastor. Não tem jeito de você revitalizar uma igreja se o seu líder, se o seu pastor, se os seus líderes não estiverem também o quê? Cheios de vida. É impossível. Você pode revitalizar por programas, mas quando você revitaliza por programas, essa revitalização ela é o quê? Uma casca. Vai acabar, ó, rapidinho. Porque vida começa lá dentro, na vida do povo de Deus. Esdras, nesse processo de revitalização que vai acontecer agora, ele dispõe o coração para buscar, fazer e ensinar a lei do Senhor. Revitalização pela palavra, o foco na Escritura. Eu vou falar isso aqui, vai ficar gravado, que ninguém use contra mim, tá? Tem gente que acha que pode revitalizar a igreja pela escola dominical. Tem gente que acha que pode revitalizar a igreja por meio dos corais. Tem gente que acha que pode revitalizar a igreja por meio da música. Tem gente que acha que pode revitalizar a igreja por meio da obra social. Gente, essas coisas elas têm o seu lugar e elas são importantes. Mas a revitalização da igreja, ela só acontece por meio da revitalização dos seus líderes e por meio da revitalização do seu culto. O culto é a essência daquilo que nós fazemos. É o culto que gera, que resulta nas outras coisas. É o culto que deve te levar no coração a entender: puxa vida, eu sou salvo, eu sou parte da história da redenção, e então eu quero pregar o evangelho para as outras pessoas. Mas se não for por meio do culto, essa igreja não está passando por um processo de verdadeira revitalização. Ela está simplesmente acrescentando alguma coisa, algum programa. As outras coisas são importantes, mas o culto é a essência daquilo que nós fazemos. A nossa maior energia, o nosso maior foco, o nosso maior trabalho tem que estar em torno do
culto. E a coisa mais importante para você, crente, é estar aonde? No culto. Se a nossa igreja começar a ter programa para você ir, para você dizer, não, eu já fui no programa tal, então eu não preciso ir ao culto, tem um problema. Tem uma dificuldade. Ah, eu já fui na reunião da mocidade no sábado, então não preciso adorar, não preciso ir ao culto. Está errado. Eu já fui no ensaio do coral, não preciso ir ao culto. Está errado. Eu já evangelizei durante a semana XYZ, então não preciso ir ao culto. Está errado. A ordem está invertida. O culto é aquilo que precisa ser, de fato, vivo na vida da igreja e do povo de Deus. Esdras, ele dispôs o coração para buscar, fazer e ensinar a lei do Senhor. Tudo isso focado e voltado para o culto e para a adoração. Tudo isso pela graça. No finalzinho do capítulo, ele bendiz o Deus da aliança, o Deus de nossos pais. Ele bendiz o Deus soberano, que moveu o coração do rei. Lembra? Artaxerxes disse, vai, pode levar tudo que precisar, e ainda deu isenção de imposto e uma série de outras coisas. Ele celebra o Deus da bondade, que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei. Ele celebra o Deus da providência e do encorajamento. Assim eu me animei. Deus nos anima, queridos. O culto deve fazer isso com a sua vida. A sua participação no culto é o seu alimento, é a sua nutrição espiritual, para que você continue na boa batalha. Então, a gente faz chamada. E quando você não vem, eu vou atrás de vocês. Porque você tem que estar aqui. Essa é a hora, esse é o momento, esse é o dia. E às vezes a gente começa a negligenciar a adoração. E isso gera estrago na nossa vida como um todo. O que aconteceu no tempo de Esdras, a casa foi terminada, no 6º ano do reinado de Dario. O foco era o templo, mas agora o culto precisava ser revitalizado. Então agora o foco é a palavra de Deus. E nesse capítulo 8, então, nós aprendemos a respeito de esperança, visão e desafio. Eu queria estudar essas coisas com vocês. Primeira coisa, uma fagulha de esperança. No verso 1 e 2 diz assim, são esses os cabeças das famílias com suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Por sinal, eu fui pesquisar um pouquinho, o rei Assuero é o rei Xerxes, ok? E não o Artaxerxes, tá? Subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, e aí aparece uma frasezinha que não tinha aparecido antes. Dos filhos de Davi, Atus. Esse é um movimento perigoso que está acontecendo aqui. Porque quando se lembrava de Zorobabel, ou outros, ou os últimos reis de Israel, não é? Jeoaquim, etc. e tal, ninguém se lembrava do grande rei que havia unificado Israel. Mas agora sim, o autor faz questão de colocar uma linhazinha e pela primeira vez ele menciona essa genealogia que relembra o grande rei de Israel. E um grande rei de uma nação do passado pode ser, a sua genealogia pode se tornar hoje uma coisa o quê? Perigosa. Porque naqueles tempos eles viviam nessas monarquias e em diferentes impérios,
E o grande perigo era levantar-se alguém que era de uma genealogia de um determinado rei, e levantar-se e dizer, não, o rei aqui sou eu, agora eu me levanto e quero tomar o lugar. Os inimigos iam pegar aquela lista e dizer, olha, tá vendo? Eles estão pegando aí, levantando esse pessoal do passado, logo, logo esse Atus vai se levantar, e ele vai aparecer aí, ele vai querer ser rei lá em Israel de novo, e vai começar a dar trabalho para a gente, e assim por diante. Mas essa é uma das coisas preciosas que a gente aprende numa lista da Bíblia, numa lista de nomes, nesse hall de membros, a respeito da história da redenção. Eu já mencionei isso para vocês. Imagina que no reinado de Xerxes, na época de Assuero, o plano de Amã tivesse dado certo. Qual era o plano de Amã? Lembram? Exterminar a linhagem dos judeus. Se aquela linhagem tivesse sido destruída, essa lista não haveria. E não haveria um descendente de Davi que viria para governar sobre o povo de Deus. Mas a história da redenção, ela não para. Deus a mantém, Deus mantém o seu povo, para que lá na frente, no Evangelho de Mateus, essa história da redenção pudesse ser demonstrada. Olha só que legal, verso 12 de Mateus, depois do exílio na Babilônia. O Evangelho de Mateus está fazendo aí uma referência a essa lista, para lembrar o povo de Deus que houve continuidade. Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é o Messias. Essa é a história da redenção, irmãos. Essa história da redenção que acontece desde aquele primeiro momento, desde o primeiro capítulo, do segundo capítulo, do terceiro capítulo da Bíblia, é a história do filho, da semente da mulher. Gênesis capítulo 3, aqui está a semente da mulher, Cristo, aquele que veio pisar a cabeça da serpente, aquele que veio nos libertar do império das trevas, aquele que veio nos resgatar e levar para o reino do Filho do seu amor. Nós temos aqui essa história, uma história que não é só do passado, que não só foi feita e completada na sua obra pela pessoa de Cristo, mas que foi estendida para nós. Então hoje eu olho aqui para vocês, olha para o Rafael. Rafael, quem senta aqui nessa na frente do pastor sempre vira vítima. Você já precisa descobrir, não é? E ele é um filho da aliança. Ele é a continuidade dessa história, dessa genética. Nós somos o povo da aliança, queridos. Nós somos a continuidade dessa lista. Nós somos o povo de Cristo. Nós somos esses que foram libertos. Nós somos esses que continuamos a pregar esse evangelho. Houve lá atrás, nesse nomezinho, uma fagulha de esperança. Espera aí, a linhagem de Davi vai continuar mesmo? Ela continua. E ela continua hoje, queridos. Porque veio esse Jesus, que é o Messias, lá do Antigo Testamento, que é o Cristo. E esse Jesus, esse Messias, gerou cada um de vocês. Gerou cada um de nós. Para que nós pudéssemos continuar essa história, que é a história da redenção de Deus, chamando o seu povo das trevas para a luz, para que se tornem adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Você termina. Eu sou parte da história da redenção. Eu sou parte desse povo. E assim como houve aquela
fagulha de esperança naquela hora. Eu tenho hoje a prova de que aquilo se cumpriu, para que isso me dê também o quê? Esperança. De onde vem a sua esperança? A minha esperança vem de Cristo. A minha esperança vem do meu Salvador. A minha esperança vem daquele que é meu Senhor. De onde vem a sua esperança? Cuidado, queridos. Nós podemos ser iludidos pelo mundo, que nos diz que há esperança onde ela não existe. Nisso existe o poder da genética. Nós já lemos esses versos. Esses são os cabeças das famílias com as suas genealogias que subiram comigo da Babilônia. E aí então vem toda essa lista já lida. Essa lista pode ter muitas funções, né? Uma é para tirar nome para os filhos. Fala a verdade, tem uns nomes legais aí, não é? Paate Moabe. Lá na outra que a gente leu tinha o Bakbuk, devia ser o primeiro que fundou as redes sociais, que virou depois o Facebook. Eu sabia que o Abner ele ia olhar para mim com essa cara, eu tinha certeza. Ele fala que isso é piada de pai, não é? Eu concordo, eu sou pai, me orgulho dessa. Mas a crítica sempre virá, não é? Uma das funções é essa, não é? Tirar nome para os filhos e nome para as redes sociais contemporâneas. Mas deve ter mais aí. Eu creio que existem duas coisas importantes que nós devemos observar a partir dessas duas listas. É que quando você compara a lista do capítulo 8 com a lista que nós já estudamos no capítulo 2, isso que dá saindo da formatação, não é? Nós vamos ver que vários nomes da lista do capítulo 2 estão na lista do capítulo 8. Então, Paros, Paate, Moabe, Adim, Elão, Cefatias, Bani, Bebai, Asgad, Adonicão, Bigvai. Você vai ver que esses nomes estavam nas duas listas. E aqui a gente tem uma percepção interessante. Eram famílias, foram grupos daquela lista, daquele povo, outros membros da família ficaram. Agora, 60 anos depois, 60 anos, aliás, na verdade, 75 anos depois, porque 60 anos é um intervalo, mais 15 anos que a obra ficou parada, e mais um tempo que ela foi construída, dá mais de 75. Os netos, e talvez os netos dos netos, estão vindo. Né? Os netos, não é os netos dos netos, os netos os netos e os bisnetos. Vai, pronto, vamos melhorar aqui a redação. Os netos e quem sabe bisnetos estão agora de novo voltando. Como é que será que eles mantiveram o ensino? De onde será que eles retiraram a percepção de que talvez agora fosse importante voltar? Imagina que muito tempo passou, não tinha correio, não tinha e-mail, não tinha rede social, telefone para eles manterem contato, para manterem os laços, para manterem todas aquelas coisas. Mas 75 anos depois ainda tem gente aprendendo a mesma palavra, a mesma fé, sobre a mesma esperança, sobre o mesmo Deus, sobre o mesmo templo, sobre os seus valores e assim por diante. Como isso é importante. Eu sonho em ver os filhos dos meus filhos, sem pressão, seguindo a carreira da fé. Aliás, essa é uma das coisas que a Bíblia diz sobre o homem que teme ao Senhor. E verás os filhos de Deus, filhos. Salmo 128. Seguindo na carreira da fé. Por isso é importante, irmãos, que a igreja tenha crescimento dentro dela mesma. Esse crescimento biológico, onde nós vamos ver os nossos filhos na fé e nós vamos ver os filhos dos filhos. Então, o poder da genética na vida da igreja é importante.
Por outro lado, a gente aprende nessa lista a respeito de uma visão que esmaeceu. Por quê? Quando eu pego a lista dos que saíram primeiro, o número, lembram-se, eram mais de 40 e tantos mil que voltaram na primeira leva. Mas aqui agora, se você pegar e somar essas pessoas, dá menos de 1.500. A visão esmaeceu. Menos gente achava aquilo importante. Talvez a vida na Babilônia tenha se tornado uma vida bem confortável. 60 anos depois, já construí a minha casa, já tive os meus netos aqui, já tive os meus filhos, já tive os meus netos, meu comércio está indo bem, já montei uma franquia, já estou vendendo um carro em diferentes lugares. Por que eu vou me mudar de volta? Por que eu vou voltar? E muitas vezes, queridos, isso acontece na nossa vida cristã. A visão vai ficando embaçada, a visão vai assim como que esvanecendo, ficando esmaecida, eu não tenho mais clareza do que eu estou fazendo na minha vida cristã. Alguns abandonam a fé, deixam-na, largam tudo para trás, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, os afastam de Cristo e as pessoas são seduzidas pelo mundo. Nós temos exemplos no Novo Testamento. Talvez dos mais fortes seja aquele que Paulo fala a respeito de Demas, lembra? Demas, tendo amado o presente século, nos deixou, abandonou, largou tudo para trás. Uma coisa que eu digo sempre, nós não podemos esquecer, dentro das nossas gerações, de pregar o Evangelho. A gente às vezes chega numa posição confortável e a gente diz assim, não, agora eu já posso dar uma relação, não, eu já fiz o suficiente na igreja. E já trabalhei a vida toda, pastor, agora eu já quero mais o quê? Me encostar. Às vezes nós terceirizamos as coisas. A vida da igreja é importante, as coisas na vida da igreja são importantes, o culto é fundamental, as programações são interessantes, a escola dominical tem o seu papel. Mas às vezes os pais esquecem algumas coisas. Por exemplo, que a obrigação da evangelização dos seus filhos é de quem? Deles. A gente terceiriza, tem gente boa lá na escola dominical, pode fazer isso por nós. E nós não pregamos o Evangelho, não somos confrontados com o Evangelho dentro de casa. Isso pode fazer com que a visão nas gerações ela seja diminuída. Isso pode nos roubar a alegria cristã, pode nos roubar o primeiro amor. Lembra da igreja de Éfeso? Que Deus disse, eu tenho contra, olha, vocês têm teologia boa, tem uma estrutura boa na sua igreja, parabéns, mas o problema de vocês qual é? Perderam o primeiro amor. Perderam o primeiro amor. Isso é perigoso. Vocês sabem que dentro de casa os filhos são os juízes dos pais, não é? Então, às vezes, eles observam o relacionamento dos pais. Lá em casa, a coisa mais ou menos começa, eles veem um diálogo entre eu e a Denise, eles dizem, no começo não era assim. No começo não era assim. Parece que, será que perdeu o primeiro amor? No começo era mais carinhoso. No começo era mais cuidadoso. No começo não era assim. Talvez a gente devesse pensar a respeito disso na vida cristã. Pergunta. Antes eu gostava mais de ir à igreja. Antes eu apreciava mais o culto. Antes eu gostava mais de evangelizar. Hoje, menos. No começo, não era assim. Isso pode ser uma marca de perda do primeiro amor. Isso é uma coisa que a igreja não pode nunca fazer, porque ela esfria
e morre. E esse primeiro amor, ele tem que permanecer no desafio do trabalho. Vamos pensar aqui a situação. Esdras recebe do rei as condições, dizendo, olha, você pode ir, eu vou te dar todo o suporte, vou te dar todo o apoio, não é? Ele deve ter entrado na internet, procurado umas passagens promocionais, não é? De avião, lá da Babilônia para Jerusalém, etc. e tal. Não cola, né? 1.500 quilômetros de jornada, no meio do deserto, sol e frio. Não sei se você sabe disso, mas o frio do deserto, quando ele aparece durante a noite, ele é cruel. Vocês estão achando que está friozinho aqui? Esqueça. Um dos lugares que eu mais passei frio na minha vida foi no Sinai. Frio de entrar no osso. Terrível. Esdras agora está preparando tudo para voltar. Então, ele conclama o povo, e eles vão todos para esse lugar, perto do rio que corre para Ahava, nós não sabemos onde é isso. E ele para ali por 3 dias. O povo, então, a primeira parte da viagem teve 3 dias, o povo se congregou, ele vai, se organiza, passa a revista ao povo, passa aos sacerdotes. A primeira coisa que ele observa é o seguinte: não tem levita. Primeiro problema, não tem levita. Sabe por quê, gente? Porque os levitas, eles eram os zeladores do templo. Era aquele pessoal que, quando estava na escala, não tinha escapatória. Não tinha jeito de fugir. Tinha que estar lá, tinha que cumprir o papel, tinha que fazer o serviço sujo, tinha que pôr a mão na massa para resolver os problemas do dia a dia no templo. Quando ele olha para trás, faltou levita. A mesma coisa que aconteceu na lista do capítulo 2. Mesma coisa. Ele faz então o quê? Enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zecarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Eunatã, que eram os sábios. Enviei-os a Ido, chefe em Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Nós não sabemos onde é Casifia, não tem nenhuma evidência arqueológica, histórica que a gente saiba. Alguns autores supõem que era uma espécie de escola, porque havia ali sábios e líderes e havia levitas lá. Então eles imaginaram, a gente imagina, é só imaginação, que talvez fosse um centro de estudos onde os levitas e os sacerdotes mantiveram ali aprendizado da palavra de Deus. Esdras manda algumas pessoas para lá, diz, olha gente, a gente precisa de gente para ir para o templo. Vocês passam aqui o tempo inteiro estudando e não querem voltar. E é trabalho duro. É trabalho duro. Resultado, verso 18. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio. Então talvez fosse um dos mestres ali naquele lugar, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos. 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e filhos deles. 20. E aí aqui são os servos dos servos, verso 20, e dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles listados e mencionados nominalmente. É interessante, irmãos, isso acontece mesmo. Pastor, há 25 anos dá para a gente perceber isso. Pouca gente faz parte desse grupo que quer pôr a mão na massa. Pouca gente. O trabalho na vida da igreja, ele nos rouba certas liberdades que nós gostamos de ter. É ou não é? É verdade.
minha liberdade. Eu sou conhecido como o chato, porque eu sou convidado para pregar em todo lugar. Eu digo assim, eu vou, mas no domingo eu tenho que estar com a minha igreja. Você não pode deixar um domingo. Eu falo, posso, mas se deixar por conta dos outros, eu deixo 300 dias, né? Quer dizer, não. A gente gosta do domingo para o nosso lazer, fala a verdade. Não seria bom? Puxa vida, chegou o domingo, eu estou o quê? Livre. Tinha um senhor lá na igreja da África, onde a gente frequentou no tempo que teve lá, e lá tinha um culto às 8 da manhã e um mais tarde, né? Ele falava assim, eu gosto de ir no das 8, que depois eu estou livre. Ele falava exatamente isso. Eu vou no das 8, depois eu estou o quê? Livre. Porque a adoração, muitas vezes, e o trabalho na casa de Deus não é um prazer. É uma obrigação dura, difícil. E aí a gente não gosta. Isso mostra que as nossas prioridades estão com um probleminha. Não é? Porque o serviço na casa de Deus deve ser prazeroso para todos nós, inclusive aqueles que têm as tarefas mais difíceis, mais complicadas, talvez as mais pesadas. Irmãos, vida cristã não é feita de glamour. Vida cristã é feita de trabalho. Trabalho. Desafio vocês de novo. Eu não tenho programas suficientes aqui na Barra Funda para te dar trabalho. Mas continuo dizendo para você, qual trabalho você quer fazer? E o quanto você vai se envolver, e o quanto você vai se desgastar, e o quanto você vai se entregar para esse trabalho. Porque é isso que Deus busca de nós. Existe um desafio. A mão de Deus traz as pessoas para esse trabalho. E a minha pergunta para você, será que você não está aí, quem sabe, resistindo um pouco? Resistindo ao trabalho que Deus tem para você e para a sua vida. Próxima lição. Eu aí fiz uma inversão dos versos. Pastores acham que sabem mais do que a Bíblia, então a gente inverte a ordem, né, do texto da Bíblia. Isso é terrível. Mas é por uma razão. Então eu juntei aí os versos 21 a 23 e o 31 e 32. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nós vivemos, irmãos, vidas muito confortáveis. Nós temos carro, nós fazemos seguro. Nós temos casa, nós colocamos os nossos alarmes, as nossas trancas, os nossos seguranças nos nossos condomínios. Nós temos problema de saúde, nós compramos um plano de saúde. Eu dou graças a Deus por todas essas coisas que nós podemos fazer. Elas são boas. Mas isso às vezes faz com que nós não queiramos qualquer tipo de aventura de fé. Eu sei que tudo que a gente faz na igreja tem que ser bem pensado, bem planejado, mas existem alguns lugares, eu já vi igrejas assim, em que não existe qualquer coragem para fazer nada. Eu só vou fazer depois que eu tiver o quê? Tudo coberto. Eu não vou começar a construir antes de eu ter todos os recursos prontos. Eu não vou fazer tal coisa antes. Isso se torna perigoso para a vida do povo de Deus. Essa é uma ilustração muito interessante. Eles estavam prontos para ir, uma viagem de 1.500 quilômetros,
Eles iam passar por vales, por montes, eles iam passar por lugares perigosos, não tinha polícia federal, não tinha a polícia na estrada, não tinha nada. Era comum assalto, era comum roubo de carga, né? Tudo que a gente tem hoje existia naquela época. Agora você pega um grupo grande, e esse grupo de repente cheio de mulher, menino, criança, animais, e a gente vai ver que eles estavam carregando um valor imenso em prata e ouro. E o rei pergunta, você não vai querer uma escolta? O que Esdras disse? Fiquem com vergonha. Fiquei com vergonha de dizer, porque eu disse para o rei, na cara dele, rei, boa mão de Deus é conosco. E Ele é um Deus poderoso. E Ele abençoa o seu povo e Ele vai contra. Ele levanta a sua ira contra os que o abandonam. A fé cristã, queridos, exige de nós atos não irresponsáveis, mas atos de coragem. Atos nos quais nós nos colocamos na mão de Deus e dizemos, Senhor, nós contamos com a Tua boa mão e só com a Tua boa mão para fazer isso. E nós então nos colocamos nesse serviço, nós nos colocamos nesse trabalho. Nós nos aventuramos na fé. Ou não? Vocês acham que a igreja da Barra Funda, você acha que ela não está no escrutínio, no radar de muita gente aí? O que era mais confortável para cada um de nós? Quem veio lá da igreja da Lapa com a gente? Não era mais confortável ficar lá? Está tudo pronto. Tem templo, tem equipamento, tem os presbíteros, tem os diáconos, tudo pronto, é muito mais fácil. Mas se nós não nos sentirmos desafiados por Deus a fazer um serviço, uma obra e um trabalho, nós não vamos crescer, a igreja não vai se expandir. Aliás, se nós fizéssemos tudo com a nossa visão de segurança que nós temos sempre, não existia trabalho missionário em lugar nenhum. Nenhum. É lógico que tem tempos na vida em que a gente se aventura mais, não é? Quando eu saí para estudar, primeira vez, botei os livros debaixo de um braço, a mulher debaixo do outro, não é? Tínhamos uma promessa de sustento, que era uma carta, gente, um papel, um pedaço de papel. E fomos embora. Vendemos um apartamentinho que a gente tinha. E aí no primeiro mês a gente comeu os azulejos. No segundo a gente comeu as peças sanitárias, torneiras. E a gente foi comendo pouco a pouco, não é? Carta que eu tinha recebido me prometendo sustento não tinha valor. Foi um imbróglio que alguém fez. Deus proveu. Tem que ter coragem em determinados momentos. Eu confesso que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais covarde. Às vezes mais medroso. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos chamados não com espírito de covardia, mas com um espírito de trabalho, com um espírito de coragem e com um espírito de sabedoria, com um espírito controlado para fazer as coisas na força certa, um espírito de mansidão. E fica a minha pergunta para você: quanto você está disposto a essa aventura da fé? Qual vai ser o nosso próximo passo, não é? Olha só o verso 33. Partimos do Avá, isso pula um bocado de versos, nós vamos voltar neles.
no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém, descansamos ali 3 dias. Queridos, nós temos que professar a nossa fé, nós temos que assumir os riscos que a nossa fé nos traz, nós devemos manifestar a nossa fé com as nossas atitudes, e finalmente nós precisamos olhar para trás e olhar, puxa vida, Deus fez tudo isso por nós, Deus é bom. Nós precisamos aprender a descansar e confiar no Senhor. Por último, queridos, isso é uma coisa que nós vamos ser sempre avaliados. Aliás, penúltimo, tá? Eu não gosto de dar esperança falsa. Verso 24. Então separei 12 dos principais, isso volta lá, antes deles chegarem, tá? Isso é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. E aí então eu pesei a prata, eu pesei o ouro, pesei os utensílios que eram a contribuição para a casa de Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, seus príncipes, todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáricos, ou daricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. E disse-lhes, vós sois santos ao Senhor. E santos são esses objetos, como também essa prata e esse ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de nossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de família de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. E então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E aí fechando essa parte, 33. No 4º dia, depois que eles chegaram, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias, ele esteve lá na lista do capítulo 2. Com eles estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo isso foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Nós vivemos em tempos, irmãos, em que a desonestidade no meio da igreja é tremenda. É por isso que nós estamos sendo acusados aí como evangélicos de ser um povo que rouba, que toma dos outros, que abusa e assim por diante. Vocês já observaram, quem já frequenta aqui há muito tempo, que esporadicamente eu falo sobre ofertas, contribuições. Elas são fundamentais, não só necessárias, não é? Nós pagamos um aluguel aqui, nós pagamos as coisas que consumimos aqui no hotel. Domingo passado eu falei, talvez a gente chegue num ponto em que a gente tenha que partir para outro lugar, se aqui não couber mais, ou se a gente vai ter que alugar 2 salas, ou um lugar onde tenha mais salas para criança, não sei, Deus sabe. Vai ser o nosso desafio da fé, não é? Mas uma coisa que é necessária na igreja é a transparência e a honestidade. Recentemente, numa igreja presbiteriana aqui em São Paulo, um tesoureiro passou a mão em 1,5 milhão que a igreja estava guardando para construir alguma coisa. Transparência é fundamental. Transparência é fundamental. E nós precisamos ter uma consciência clara de que nós estamos lidando com as coisas que pertencem ao Senhor. Por isso, foi tudo pesado na saída e foi tudo pesado na chegada. Tudo foi contabilizado. E a gente não tem uma conclusão exata de quantos são esses valores, porque se pegarmos exatamente aqueles, ali são muitas toneladas de ouro e prata, então talvez tenha algum segredo aí para interpretar, talvez sejam menos do que a gente
lei ali nos números, mas o fato é que era muita coisa. E esse inventário ele é importante no meio do povo de Deus. Nós temos que ser cuidadosos nessas coisas que fazemos com esse dinheiro, que não pertence a mim, que não pertence de certa forma a nenhuma pessoa individual, mas que pertence ao povo de Deus. Em última análise, é dinheiro de Deus. Nós temos que ser muito conscientes da maneira como nós o usamos. Temos que ser muito cuidadosos em todas essas coisas. Último, o texto termina com adoração e humilhação. Eles chegaram, pararam 3 dias e diz que os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Holocausto significa tudo queimado, não era nada deixado para trás. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates. Provavelmente levaram a carta do rei, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Adoração com humilhação, porque fizeram oferta para o pecado. Nós não temos como nos aproximar sem ou que não seja dessa maneira. E eles fizeram isso com alegria diante do Senhor. E aí, queridos, o que nós vamos fazer? O que você, o que a Igreja Presbiteriana da Barra Funda tem que fazer? Primeiro, nós temos que entender quem nós somos. Nós não somos uma pequena congregação isolada de uma história que é a história de Deus. E você não é um indivíduo desgarrado, filho de Deus, que não está conectado com essa história. Você é parte dessa história da redenção que Deus realizou na pessoa e obra do seu Filho, para que nós, e para que você possa continuar a estender essa obra por meio da pregação da palavra, por meio da pregação do Evangelho, por meio da evangelização, por meio do seu testemunho. Isso é fundamental. É isso que nos dá significado, é isso que nos dá esperança. Tão bom pregar o Evangelho com a doutrina que nós temos, tão maravilhoso. Algumas pessoas confundem as coisas, né? Dizem assim, não, o calvinismo é uma doutrina muito chata, porque se você acredita que Deus faz todas as coisas, então você não precisa fazer nada, você fica lá deitado em berço esplêndido e pronto. Não existe um pensamento mais tolo do que esse. Eu só tenho coragem de pregar o Evangelho, que é uma coisa tão louca. Tão louca. Não é isso que Paulo diz? Loucura para os homens. Eu só tenho coragem de pregar esse Evangelho porque eu sei que o Espírito Santo de Deus é que faz a obra. Então, eu sou estimulado por causa da obra do Espírito Santo a pregar esse Evangelho. Isso me dá significado, isso me dá sentido, porque o Espírito Santo de Deus converte pessoas. O Espírito Santo de Deus muda pessoas. O Espírito Santo de Deus regenera pessoas. Pregue o Evangelho. E você vai ver o Espírito Santo de Deus fazendo essas coisas. Isso nos dá significado, propósito e esperança. Segundo, nós temos responsabilidades. Tanto essa responsabilidade genética, de ensinar aos nossos, que são do nosso sangue, a palavra de Deus. Pregar o Evangelho aos nossos filhos, ensinar às outras gerações a respeito de Deus e da sua graça, quanto nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho fora. Igrejas sadias crescem com famílias
sadias diante do Senhor. E Ele vai trazendo. Às vezes Ele não faz numa geração, mas Ele faz na próxima. Eu já vi famílias trazidas ao Evangelho por meio de uma criança numa escola. E hoje, na igreja, estão os filhos, ou melhor, os pais da criança, estão os irmãos da criança, e agora estão os filhos dos filhos. Já vai para a terceira geração de gente que entrou porque uma criança foi evangelizada. Uma criança foi evangelizada. Trouxe todos os outros. Assim que Deus age, queridos. Essa família vai crescer, vai se expandir e vai pregar o Evangelho e vai ensinar. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Terceiro, nós temos um trabalho pela frente. Tem um livrinho publicado, chama Plantar Igreja para os Fracos. Muito interessante o livro, né? Porque, num certo sentido, é mais fácil você plantar uma igreja nova do que revitalizar uma velha. Então ele diz, plantar a igreja para os fracos. Não é que não tem que plantar, mas revitalizar uma igreja é um negócio difícil. Mas isso não significa que plantar uma igreja seja uma coisa fácil. Deus te chamou para estar aqui. Você é parte dessa história. Você tem que continuar fazendo a sua parte. Você tem que continuar fazendo o seu trabalho. À medida em que nós crescermos e nos expandirmos, nós precisamos trabalhar mais. Eu tenho uma ideia aqui no meu coração. É algo que nós precisamos fazer. Algo que eu acredito. Eu acredito que uma igreja que é saudável, ela planta igrejas. Inclusive uma igreja que está sendo plantada. Eu quero trazer para a igreja um projeto de ajudarmos uma outra igreja que está sendo plantada. Porque isso vai fazer parte daquilo que eu chamo do DNA da nossa igreja. Porque eu não quero uma igreja, a Bíblia, eu acredito, não quer que a igreja ela fique estagnada. Ela precisa ter sempre a visão de quê? De expansão. Aí alguns, eu tenho certeza, né? O nosso raciocínio é assim, puxa, mas nós estamos precisando de dinheiro para alugar um galpão, nós vamos gastar dinheiro com outra igreja? Começou errado. Porque plantar outra igreja não é gastar dinheiro. Plantar uma outra igreja é investimento do dinheiro de Deus no reino de Deus. Nós temos que ter visão. Nós temos que ter amplitude. Nós temos que ter no DNA daquilo que nós somos como igreja, a visão de nunca ficarmos parados nas coisas do reino. Isso significa para nós trabalho. Trabalho. Quarta coisa, nós temos contas a prestar. A vida da igreja tem que ser transparente. A vida da igreja financeira tem que ser uma coisa responsável. Nós temos que saber o que estamos fazendo, como estamos fazendo. Então, se você tem perguntas, se você tem dúvidas, não deixe de fazê-lo. Isso é importante. Isso é importante. E por último, eu deixei por último, talvez devesse estar ligado a esse ponto 2, nós temos um desafio, queridos. É interessante essa tensão que existe na vida do crente. É o desafio do trabalho cristão e a normalidade da vida cristã. Existem duas coisas aqui. De um lado, a vida cristã ela tem que ser naturalmente seguida por nós. Então você vai hoje para sua casa, você vai levar o Evangelho com você, você vai viver esse Evangelho, você vai amanhã para o seu trabalho, você vai continuar esse Evangelho, você vai continuar a manifestar, a testemunhar, não é? A pregar, a ser um crente legítimo, verdadeiro, que as pessoas uma hora vão perguntar para você assim, mas por que você é assim? Essa é a ideia. Peraí, você trata as pessoas de maneira diferente. Peraí, você respeita as pessoas de maneira diferente. Peraí, você se preocupa com as pessoas de uma maneira diferente. Essa é a nossa identidade cristã.
E o mundo à nossa volta tem que olhar isso. Então isso é o que eu chamo de normalidade da vida cristã. Mas tem que ter um lado em que nós temos que tomar passos ousados. Em que essa nossa vida cristã às vezes é incomodada na sua normalidade. O que mais que eu posso fazer? Como eu posso ser, vou usar aqui essa expressão, arrojado naquilo que eu faço como crente? Como eu posso participar mais? Como eu posso me envolver mais? As igrejas ao redor do mundo desenvolveram umas coisas interessantes, algumas no Brasil fazem isso, a nossa igreja na Lapa faz. Talvez de uma maneira um pouco tímida, mas faz. Quem sabe você não devia pegar umas férias suas? Opa, está mexendo no meu conforto, pastor. Quem sabe você não devia investir e participar de uma viagem missionária? Gastar do seu tempo, gastar do seu dinheiro. Tem 30 dias de férias? Racha aí. Metade para descansar, metade para um descanso trabalhoso. Quem sabe Deus não está chamando você para isso. Tem que haver um envolvimento. Temos que nos arrojar nas coisas de Deus. E assim Deus abençoe a sua igreja, a igreja que Ele colocou aqui na Bava.